Outra pergunta, eu já adiantei, fiz uma pesquisa no caifab.net. A pesquisa relativa a essa pergunta está com 274 registros. Respostas. Sim, 274 respostas para essa pesquisa. Eu vou mandar a pergunta para você e a gente vai ver. Quais seriam os efeitos da morte de Jesus no Getsemane? E por que pediu ele para que não morresse ali, mas que fosse salvo para a crucificação? Essa é a pergunta. Eu digitei "me salve para a cruz" no caifab.net, 274 registros. Uhum. E se for mais específico, por que Jesus não queria morrer no Getsemane? Tem muita coisa. Queria muita morrer. Coisa. Todo ano eu vou a Israel, 45 anos, não tem nenhum ano em Israel que eu não, no meio de tudo que eu ensino e prego, no Getsemane eu não fale sobre não me salves da cruz, mas me salves para a cruz. Deu o quê? 4 específicos sobre Por que Getsemane. Jesus não queria morrer no Getsemane? 4. Novas de Jerusalém, o que foi? Novas de Jerusalém, o espírito de escravidão nesse lugar. Não está certo. Fé em frangalhos. Não é isso aí, não deu respostas certas a você. Mas esse ano, eu preguei sobre isso lá, está naqueles links de acesso da viagem a Israel. Ano passado, ano retrasado, todos os anos anteriores. É impossível não passar lá. E você só está me fazendo essa pergunta porque você me ouviu pregar. Sobre isso não existiria essa pergunta, porque essa não é uma interpretação comum no meio religioso, no cristão. A minha interpretação é totalmente incomum. Todo mundo vem com aquela história que Jesus entrou em pânico no Getsemane e queria, Pai, me tira dessa. Eu aqui, quando li a primeira vez Hebreus no capítulo 2, vi que naquela agonia, lá está escrito, que Jesus estava pedindo a Jesus, Pai, me salves para que eu aguente cumprir, porque senão eu morro aqui. Agora, quais as consequências? Eu, graças a Deus, não sou Deus, né? Então, tudo que eu posso dizer são ilações que para mim mesmo me parecem tão infantis. Mas eu vou te dar um derrame de infantilidades. Vai derramar. Embora eu ache idiotice. Tá. A primeira seria uma interrupção do fluxo litúrgico do cumprimento daquelas profecias. Que tudo aí fez isso para se cumprir a profecia, e fez para se cumprir a profecia de tudo. Do jumentinho a qualquer outra coisa que fez parte da cenografia daquilo ali, tem um Salmo 22 grudado, tem um outro Salmo evocado, tem o profeta Isaías chamado, tem o tempo todo. Tem um link. Tem links e dizendo, olha, isso aqui é a convergência de todas as esperanças antigas registradas no Velho Testamento estão encontrando o seu cumprimento, sua convergência. E a convergência maior é a cruz. Quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías 53, porque foi subindo da terra como uma raiz seca, numa terra sem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Aí vai descrevendo, ele era o mais desprezado, rejeitado de entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, dele não fizemos caso. Aí descreve tudo aquilo, mas certamente sobre ele, estavam sobre ele as nossas iniquidades, os nossos pecados estavam sobre ele, as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas dores. Ao Pai, a Deus, o Pai agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, para que ele voluntariamente desse a vida como oferta pelo pecado. Aí você diz, mas se não tivesse a cenografia da cruz, não teria dado certo? Eu não sou Deus, graças a Deus. Mas a história de Jesus e a vida de Jesus cumpriu da parte dele um roteiro. De vez em quando ele diz, não é chegada a hora, até que ele chega e diz, agora é chegada a hora. Quando é chegada a hora, ele deflagra processos. E não para mais até lá. Quando ele está no Getsemane, ele praticamente morre ali
de todo exaurimento de energia, e diz Hebreus que no dia da sua maior agonia, ele pediu ao Pai que o salvasse, no que foi atendido. De modo que foi uma oração que Deus ouviu. E ele se fortalece e aguenta o resto do perrengue até a cruz. Agora, eu entendo de maneira simples o seguinte: essas sequências não são importantes nos céus. Elas são importantes na terra, na história. É uma linearidade, é uma arquitetura que vem no tempo e espaço crescendo, 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 e tem na cruz histórica, visível, simbólica, naquela cadeira elétrica dos romanos, naquela forma de morte amaldiçoada, perversa, teve naquela expressão a sua simbolização universal. Até do ponto de vista psicológico, não podia ter nenhuma simbolização melhor, maior, nem mais divina do que aquela, como disse Carl Jung, que era um mestre no estudo das arquetipias. Diz que não existe na Terra nenhum símbolo, nenhum arquétipo, nenhuma construção arquetípica que nem de longe carregue o significado da cruz em Cristo. Então, sinceramente, eu nunca me preocupei com isso, porque eu sou salvo por Jesus antes de haver história, eu sou salvo pelo Cristo, pelo Cordeiro. Por isso que eu digo que é besteira, porque quando você diz que o Cordeiro de Deus foi imolado antes de haver universo, o resto vira cenografia histórica. Não é meio simples de entender? Se o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo, está tudo feito, antes de começar. Por isso tem um texto meu aí, ou mais de um, que dizem que a redenção precede a criação. Sim. Porque o Cordeiro foi imolado antes de haver partícula subatômica, universo, camada dimensional, qualquer coisa. O Cordeiro foi imolado. Portanto, o que aconteceu na história foi o rito da história, foi a liturgia da história, teve a ver com a mente humana, com a necessidade humana, com a impressionabilidade humana, com a essencialidade dessa necessidade na mente humana. De modo que a cruz não se ergueu para Deus, nem por causa de Deus, nem por causa de Jesus. A cruz foi erguida como uma simbolização, como uma pedagogização, como um grito, um clamor, uma voz, um megafone universal. A cruz se ergueu como centro de convergência, como vértice de todas as coisas. Isso é claro na aparição, no erguimento histórico dela. Agora, isso não tem nada a ver com Deus, nem com anjo, nem com ninguém. Só tem a ver com o homem, com a história, com a narrativa, com a profecia. A profecia não tem a ver com Deus, tem a ver com o homem. Com a pedagogia de dizer no espaço-tempo, o sonho se concretizou, a palavra de Deus se consumou, a promessa de Deus está feita, tetelestai. É só isso. É que vocês ficam lendo a Bíblia pensando que a Bíblia é uma coisa para dar uma satisfação a Deus. Não, a Bíblia é só uma linguagem pequenininha de Deus explicando coisas eternas para um homem absolutamente entouperado. É só isso. E aí? Entouperado? Entouperado. É uma topeira, né? A gente vive no subterrâneo, no subsolo do nada, não vendo porcaria nenhuma. Então, se comunicar com essa topeira, tem que ter uma cruz na cara dela. Ah, tá vendo? Vamos lá.